Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset, centésimo, 97º programa, 197 há 4 anos no ar, aqui no nosso canal Poa Stream, programa Mindset semanal. Hoje nós temos um tema de empreendedor de pessoas. Esse é o nome que eu dei para esse programa para tentar qualificar um pouco uma pessoa que é uma das minhas referências. Johannes Castellano, administrador de empresas, empreendedor, empresário, consultor e executivo. Foi um dos fundadores das linhas aéreas Azul, também ajudou na construção da Gol, do grupo PSA Peugeot Citroën no Brasil. Eu visitei na França, no meu mestrado, esse grupo. Consultor por mais de 20 anos, já participou de vários problemas de negócio, resolução. É um cara extremamente resolutivo, especialista em gestão, liderou de 2018 a 2021, a sua missão 450 jovens voluntários em mais de 15 países, uma missão junto, né, na luta contra tabagismo, alcoolismo, drogas, qualificação e busca de emprego, esses jovens. Atualmente ele está na Mr. Cheney, fábrica e redes de lojas de cookies americanos com cerca de 100 lojas no Brasil. Jones é casado e pai de 4 filhos. Conheço toda a família dele. É um amor de família. Estamos aqui sendo transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 Soul TV. E também agora com o Streaming TV, Poa Stream TV, de Porto Alegre para o mundo. Sempre lembrando que o mais importante para nós é você. Patrocínio, apoio Shopping Total, mais de 20 anos presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Patrocínio Método Soluções de Engenharia e Promete Soluções de Saúde. Pois Stream é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Assine nosso canal no YouTube e patrocine aqui os nossos eventos. Está bom porque cada vez mais o jovem está mudando, né? O novo canal do jovem são os apps de canais específicos de conteúdo. Direção-geral, Fabiano Brasil, nosso fabuloso, grande jornalista, o jornalismo, Tavison, como coordenação de jornalismo, coordenação técnica, Eduardo Flávio Mota e o operação técnica, Eduardo Azevedo. Poa Stream é uma emissora do grupo F Brasil. Siga no Instagram, acione o sininho e, Johannes, seja bem-vindo, meu nobre querido. É uma alegria para mim estar aqui contigo, com essa sua audiência bacana aí, compartilhar um pouco da experiência, do entusiasmo que a gente tem pela frente. É um prazer. Johannes, vamos lá, vamos começar aqui, tá? Eu conheci o Johannes numa coisa inusitada, que já fizemos aqui. Eu estava dando uma palestra para os professores do Projeto Pescar e ele veio como diretor, vice-presidente fundador da Azul, de pessoas, e entrou na sala e eu fiz uma brincadeira e depois nós nos contatamos e ele viu, esse cara é um pouco diferente, não é um cara, vamos chamar assim, tradicional, tá? E aí acabamos criando um vínculo, ele me chamou para fazer uns trabalhos e até hoje ainda temos um vínculo de amizade, que é uma das coisas que eu busco. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu pedi para o Dal e ele me mandou agora, tá? Vou fazer exatamente, Miguel Dal é um dos fundadores também da Azul, que construiu e que área de segurança, piloto de caça, o cara é fera, tá? Qual foi o seu maior desafio na criação da cultura da Azul, visto que as origens dos primeiros colaboradores eram de diversas origens? Como é que foi reunir tudo aquilo, né? Tu já tinha tido a experiência na Gol, tu já tinha tido a experiência na Peugeot, e aí, Johannes, fala um pouquinho sobre isso. Ó, me aqueci aqui as mãos. Foi uma experiência realmente muito incrível. Quando se fala do maior desafio da fundação da Azul, realmente foi unificar ou desenvolver uma cultura empresarial que efetivamente nos levasse aos resultados, né? Como você disse, nós tínhamos profissionais oriundos de várias outras companhias aéreas e de várias outras empresas do mercado, né? Inclusive não aéreas. E cada empresa com a sua própria cultura, ou cada pessoa com a sua própria cultura. Mas o desafio, então, era realmente pegar aquela multilíngua cultural que nós tínhamos ali
e construir um conjunto de valores ou uma visão comum, né, que motivasse, que fosse efetivamente um motor para todo mundo. Então, o maior desafio era esse mesmo, a integração cultural e a formação desta cultura. Eu acho que o caminho que a gente seguiu, né, naquele primeiro momento foi quando a gente tinha ainda talvez menos de 30 pessoas na empresa, nós fizemos um workshop internamente para discutir a visão da companhia, a missão da companhia e os valores da companhia. Então, quando a gente começou a definir os valores, a gente debateu com os executivos, né? Segurança, consideração, exemplo, eram valores que nós queríamos que todo mundo tivesse, né? Quando a gente definiu a nossa missão de servir, né? Era algo muito importante, porque o fundador tinha essa visão de que, como uma empresa de serviços, nós tínhamos que entender que estávamos lá para isso, né? Para servir. Então, e a gente conseguiu estabelecer em conjunto, né, essa ideia de que o fundador da companhia, o dono, o acionista, servia aos empregados e os empregados serviam aos clientes e os clientes serviam ao acionista. Fazíamos uma geração de valor assim continuada, né, baseada em servir. Enfim, este foi o grande desafio e um pouquinho de como a gente começou a trabalhar isso logo nos primeiros dias, né? Antes de começar a selecionar muita gente, a gente tinha clareza sobre que tipo de gente nós queríamos. Gente que gostava de gente que gostava de servir, tá? E aí, claro, tem muitos detalhes e desdobramentos nisso que oportunamente a gente pode falar. Eu mexo porque esse contato com o Johannes foi em 2008, então nós estávamos comentando ontem, quase 20 anos já vão se passar aí, né? Faltam 17 anos já se passaram dessa construção quando eu conectei, e a Azul, ela eu acho que de 2000 me ajuda aí, Johannes. E aí eu gostaria 2008 mesmo. 2008 mesmo, então eu peguei bem no início mesmo ali, né? Já tinha umas 100 pessoas. Eu acho que, na verdade, o nosso trabalho, eu acho que foi em 2009, porque o primeiro voo da companhia foi no dia 15 de dezembro de 2008. Eu acho que a gente já estava operando, foi no início de 2009 aí que a gente fez o nosso primeiro trabalho. Maravilha, E isso foi janeiro, acho que foi lá para março em seguida. E uma das coisas muito legal do Johannes, né? E aí eu estou dando esse depoimento para ti. Cara, vem cá, faz a palestra, eu já vi sobre, faz o teu trabalho. Ele deixa tu trabalhar. Mas ele está preocupado o que a gente vai fazer com isso. E isso é muito legal da maneira que o Johannes, ele não interfere nessa construção, ele tem um respeito entre o trabalho do profissional ou do consultor, porque ele também é consultor, mas deixa o cara atuar, é o que eu faço com isso no meu grupo. E essa responsabilidade dele. A tua é de mobilizar o conteúdo que a gente combinou dentro das características e das premissas que a gente fez. E o meu trabalho é desenvolver com as pessoas o que a gente vai fazer com isso. E isso causa, né, algumas coisas sugêneres da brilhante maneira espontânea que o Johannes faz a gestão dele das coisas de forma pragmática. O OPA, fala um pouquinho do OPA. Observa, perceba e age. Aquilo ali, como é que surge isso aí? Observe, perceba e atenda. Tá. Como é que criou isso? É o seguinte, isso não é um mérito meu, mas é um trabalho de grupo, né? A visão do Panda, que era o executivo responsável pela área de marketing, né, foi muito importante nessa hora, porque a gente começou a discutir que nós precisávamos de alguma forma muito simples de mobilizar as pessoas e deixar claro o que elas podiam fazer no momento exato. Quer dizer, eu estou aqui perdido no aeroporto esperando aqui. O que eu, como um atendente de aeroporto, o que eu deveria estar fazendo, né? E a qualquer momento a gente podia dizer, opa, e o cara já entendeu que ele tinha que fazer o quê? Observar no ambiente dele, se tem um cliente que está parecendo perdido, se tem um colega que está precisando de ajuda, o que está acontecendo? Observe, ou seja, esteja atento ao seu ambiente, perceba, identifique uma oportunidade de agir e efetivamente atenda àquela necessidade, haja efetivamente, né? Então, não havia meio de alguém dizer eu não sabia o que fazer.
Não, você tem que fazer, se alguém não te disse exatamente o que você tem que fazer a cada minuto, no mínimo você tem que estar nesse estado de prontidão. Observe, procure, identifique uma oportunidade, perceba a oportunidade e haja em relação a essa oportunidade. O OPA foi algo muito bom porque nos ajudou a treinar rapidamente as pessoas nesse conceito de servir ao cliente. E não só ao cliente, mas aos colegas ou a qualquer situação, quer dizer, ajudando as pessoas a serem proativas, né? Você não tem que esperar ser acionado, você pode perceber e se autoacionar, né? Você ser proativo. Isso realmente fez parte da cultura da Azul desde o início e acredito que ainda permeia a companhia firmemente. Não, e isso é muito legal, e outros valores de segurança, né? Que aí tem toda essa maneira do dar um cara extremamente técnico, competente, e de uma forma tão simples que ele age e também coloca os seus pontos de vista e respeita a hierarquia, né? É uma coisa muito interessante que o Dow tem essa figura. Depois dá para falar um pouquinho dele, e após falar um pouquinho dessa figura aqui que nos mantém em contato, né? Tem a Elizabeth Antunes também, pessoas queridas lá que ficaram dentro disso. Mas aí a pergunta, eu vou amplificar um pouquinho a lógica da pergunta. Johannes, a gente sabe que aqui no programa Mindset, né? Como é que as pessoas pensam? Muito do que tu pensa vem hereditário, vem da família, da construção. Como é que foi o papai e mamãe, o Johannes, e quanto esses valores te ligaram ou te ligam a outras pessoas como essas que eu mencionei? Bacana. Falando da minha vida, né, da minha infância, juventude, eu fiquei órfão cedo. Meu pai morreu 10 dias depois do meu aniversário 7 dias depois do meu aniversário de 6 anos de idade. Então, minha mãe criou 5 crianças, né? O mais velho tinha 9 anos. E eu aprendi aspectos de trabalho e integridade de uma maneira muito concreta com a nossa mãe, que fez um papel de pai e mãe e que sempre se desdobrou para mostrar valores cristãos. Nós, como cristãos, minha mãe podia chover canivete aberto que a gente ia para a igreja no domingo. E o resultado disso foi que hoje eu tenho 58 anos de idade e eu vou na igreja todo domingo. Esses princípios cristãos, princípios de moralidade, de trabalho, foram muito fundamentais. Quando eu fui, um ano depois da morte do meu pai, a minha mãe descobriu que a minha irmãzinha caçula tinha uma lesão cerebral. E isso foi um grande desafio para a nossa mãe, mas acabou se tornando também um ponto de integração e união da nossa família, porque ela passou a exigir muita atenção e muitos cuidados. Cada um dos irmãos, ao completar 12 anos, saía para trabalhar, para ajudar na renda da casa. Mas quando chegou a minha vez, eu não pude sair, porque E ser um cuidador dessa é algo tão incrível na minha vida, porque o amor que ela tinha, mesmo sem conseguir falar, a oportunidade que eu tive de vê-la se desenvolver de alguma forma e eu sentir a responsabilidade que eu tinha que ser o protetor dela, apoiá-la em tudo naquelas horas. Tudo isso me ajudou a me tornar quem eu me tornei. Eu aprendi a cozinhar, aprendi a dar banho nela, trocar a fralda, brincar com ela, ser responsável por alguém, né? E eu acho que isso foi fundamental para depois eu constituir uma família e também ser um cuidador de pessoas no âmbito profissional e hoje como um empresário, né? Quando eu penso em todos os empregados que nós temos na fábrica, nas lojas próprias, nos franqueados, né? Nós estamos aí falando, sei lá, mais de 600 pessoas, são 600 famílias e a gente passa a ter essa visão de cuidado, né? E no final das contas, é isso que conta, né? As pessoas trabalham, vivem pensando no seu progresso, no seu desenvolvimento, no seu bem-estar e de suas famílias. Se você não é um veículo para essas pessoas ou não proporciona
como um empregador, como um sócio, como um chefe, como um parceiro, como um colega, se você não proporciona meios das pessoas progredirem e apoiarem suas famílias, etc., você está falhando de alguma maneira, ou pelo menos não está fazendo a diferença que poderia fazer. Eu acho que tudo isso começou quando eu era uma criança ainda hoje, quando eu penso, 12, 13 anos de idade, mas cuidador de uma outra criança, né? E isso fez muito bem para mim e faz parte do meu background aí. Bom, em primeiro lugar, né, lembrando, me emociona ao escutar a tua história, né? É muito bacana porque, primeiro, o papai, né? A gente não escolhe ir, né? Não sei se foi o caso dele, a situação, mas foi um grande cara, né? Deixou 4 caras, 4 pessoas no mundo, né? Fez o papel dele e Deusinho lá conduziu ele para outra empreitada, de certo? Ele pensou, "Ó, agora tu já fez o papel." A mãe de segurar isso tudo, né, cara? E conseguiu unir, né, a família e, como a gente diz aqui, né, não arregou, né, uma valente. Eu gosto muito de usar essa expressão da valentia, né? Aliás, o bispo de Campinas aí da Igreja Católica, o João Inácio, ele costuma me apelidar, eu já falei isso para ti também, de valente. Baca, nós somos valentes, vamos embora. Professor valente, ele diz, porque esse negócio de trabalhar pessoas e valores e não e saber discernir, ele disse, cara, isso aí, tu saber discernir o negócio e saber discernir as pessoas. Bom, e tu cruzou com pessoas espetaculares, né, que nem essas 2 pessoas que eu te falei. Deixa eu te falar um pouquinho, deixa eu te perguntar também um pouquinho, até para as pessoas entenderem um pouquinho mais, os mormons, né, cristãos. Como é que isso entrou? Explica um pouquinho, como é que tu explicaria o que são os mormons? Porque as pessoas têm muita fantasia na cabeça e mormon é muito reservado, vamos chamar assim, e gosta de ação, né? Ação focada na missão. Me fala um pouquinho aí para explicar o Johannes Stuck, né? Claro. Um bispo mormon, vamos chamar assim. Sim, sim, sem dúvida. Bom, primeiro eu queria começar falando desse título Mormons, né? Apesar de ser um título muito comum, né, e somos conhecidos por muita gente desta maneira, não é a forma correta de se referir aos membros da igreja. O nome da igreja, né, não é a Igreja Mormon, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormon acabou se tornando um apelido que nós aceitamos respeitosamente, né, por conta de uma crença que nós temos num livro chamado O Livro de Mormon. Mormon foi um profeta que foi o compilador, que escreveu, reuniu a história de muitos profetas antes dele, e neste livro, num conjunto de placas de ouro. Estas placas cobrem um período de história que vai lá de 600 anos antes de Cristo até 400 anos depois de Cristo. Período de história de mais ou menos 1000 anos de eventos ocorridos aqui no continente americano. E o nome desse profeta Mormon deu o nome ao livro. Quando esse livro foi traduzido, compilado e traduzido, uma homenagem aí ao seu principal compilador, né? Ainda que existam palavras de Mormon lá neste livro, a maior parte do livro são de outros profetas. Ele fez o trabalho de compilar isso. Em homenagem a ele ficou esse livro, o Livro de Mormon. E aí as pessoas, eles acreditam em Mormon, o Livro de Mormon, mas o correto é que nós somos cristãos. O Livro de Mormon fala de Jesus Cristo. O nome do livro é o Livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. E nós somos cristãos. A igreja veio para o Brasil no início do século passado. Minha mãe, em 1955, conheceu a igreja e se converteu ali. Ela tinha muitas dúvidas a respeito de aspectos de Deus e encontrou 2 missionários americanos que serviam no interior de São Paulo, em Rio Claro, e ela fez algumas perguntas para eles e eles usaram as escrituras, esclareceram, e ela então se aprofundou e acabou sendo batizada e se tornando membro da igreja em 55. Ela era uma solteira ainda. Em 1960, meu pai também foi batizado e eles se conheceram no dia que ele foi batizado na igreja. E 1 ano depois eles se casaram, no ano seguinte nasceu meu irmão mais velho, né? E então eles formaram uma família e dentro da igreja. Quando eu nasci, meus pais, portanto, já eram membros da igreja. Fui criado dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
fui um jovem que fiz o seminário da igreja, fui servir como missionário voluntário no Rio Grande do Sul, de 1985 até 87, então meu coração é gaúcho. Eu servi, minha primeira área foi em Lajeado, uma região que foi bastante judiada no ano passado, né, com as enchentes, etc. Eu estive lá depois, né, visitando agora, alguns meses atrás, e eu servi ali em Lajeado, depois fui para Sapucaia do Sul, depois fui lá para a fronteira, em São Borja, depois vim aqui para Passo Fundo, depois fiquei um tempo em Porto Alegre, depois voltei para Cruz Alta, depois fui para Santa Maria, onde eu terminei a minha missão de 2 anos. E assim eu acabei me firmando, né, na religião, na igreja. Comecei por uma tradição e educação dos pais, mas permaneci por convicção pessoal, por ter me convertido também a Jesus Cristo. Então, eu sou um cristão como os demais membros da igreja. Essa ideia de que somos fechados, né, é uma pecha que pegou mesmo. Muita gente pensa assim, mas a verdade é que a gente faz um esforço danado para se mostrar e ser muito aberto. Se você passar na frente das capelas da igreja, uma das razões que o pessoal pensa que a gente é fechado, porque as pessoas passam lá todos os dias, a capela está fechada. Por que está fechada? Porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que cuidar da sua vida. E nos domingos de manhã, quando tem a reunião, muita gente está dormindo. Então, não passa na frente da igreja que está cheio de gente no domingo às 9 horas da manhã. Né? E durante a semana, existem algumas reuniões administrativas, alguma atividade com jovens, mas não é um movimento grande. O grande movimento acontece aos domingos de manhã, onde tem a reunião em que é partido o sacramento, onde são feitos os discursos, os sermões, onde temos aula, a escola dominical, né? Mas se você passar na frente de uma capela, sempre vai estar escrito lá, domingo, 9 horas da manhã, visitantes são bem-vindos. E é impossível você entrar numa capela da igreja e não ser bem recebido. Ao você chegar lá, vai ser bem recebido, vai ser abraçado, e não importa se é rico, pobre, branco, preto, homem, mulher, não importa. A crença que nós temos é que todos são filhos de Deus e como tais, precisam ser respeitados, têm uma natureza divina e nós realmente acreditamos no serviço ao próximo, em fazer a diferença, em levar a mensagem de Jesus Cristo ao mundo, e é por isso que a igreja é tão missionária, né? Nós certamente somos a igreja mais missionária do mundo. Hoje nós temos aí pelo menos 80 mil jovens missionários em uma missão de tempo integral. Por 2 anos, eles fazem o trabalho de proselitismo, esse apoio à família, à sociedade, no mundo inteiro. Né? São cerca de 500 missões da igreja, cada missão com 120, 140, 180 jovens. E é um trabalho incrível, e nunca para, né? Então, o jovem termina a missão, já tem outro chegando, né? Então, é um trabalho muito consistente que a igreja faz. É muito bacana esse trabalho. Legal. O trabalho ad eterno, como a gente diz, né? Ad eterno. Mas, Johannes, muito bacana isso. Quando eu estava lá, quando eu faço os trabalhos, normalmente eu recebia o livro Mormon, né? Do Mormon, que é escrito por ele. Já estudei bastante, já leio, eu gosto muito, né? Eu sou também um cristão e fui convidado por uma das pessoas da Azul a ir no templo. Nós fomos lá. O que me chamou muito a atenção foi justamente a árvore genealógica das pessoas, né? Os mormons realmente cuidam dessa tradição, de onde é que tu vem, de onde é que tu vai, tu tem uma noção. Eu tenho usado muito isso nas palestras hoje que eu faço motivacionais, né? Eu digo pro pessoal, por que gratidão? Vamos tentar falar de uma forma lógica, né? E quando tu olha 10 gerações para trás, foram 5.000 pessoas que tiveram que se relacionar para tu estar aqui, né? Então, quer dizer, olha a quantidade de pessoas em 10 gerações, né? Há outros números, né? Quantos espermatozoides teu pai ejaculou e tua mãe, quantos ovos ela ovolou para dar tu? Isso dá quase 0,0, é quase impossível. Então, já que nem era para tu estar aqui, agradece, porque é um milagre, né? E a gente costuma continuar a falar isso do ponto de vista racional, ciência e fé, né? O Marcelo Gleiser agora me veio, né? Ele coloca justamente isso, para o universo existir, tu tem que ter uma correlação de 120 e tantas coisas ao mesmo tempo. Isso matematicamente é impossível, né? E deu, tá? Nós estamos aqui. Então, cara, tem que ter alguma coisa
para que isso racionalmente seja impossível e acontece, tem que ter algo que realmente nos ilumine. Então é muito legal essa visão e a gente poder, cara, gratidão, execução e abundância. Tenta fazer as pessoas se tornarem melhor, tenta fazer, né, como é que dizer, o que mais polui? A pobreza, né, cara? A pobreza de ideias, a pobreza de espírito, a pobreza... Então isso aqui tudo. Agora vamos trazer para o mundo empresarial esse mundo empresarial que está sofrendo tantos, né? Recomendo às pessoas dar uma olhada, aqui são 197 programas, tem muitos assuntos interessantes e que te trazem algumas respostas bacanas. Eu vou escrever um livro sobre o programa, sobre essas entrevistas, está mais que na hora, porque cada um traz uma pérola, né? Eu tenho aquele olhar também vindo muito de família. Bah, isso aqui é muito legal, isso aqui que se une com isso aqui, esses dois deveriam estar juntos. E a minha mente ferve em relação a isso. Mas vamos lá. As pessoas estão sofrendo muito hoje em dia dos problemas de riscos de pensamento, riscos psicossociais, que está sendo falado agora na NR1. Na entrevista passada eu falei com um grande psiquiatra nível nacional, o cara esclareceu muito bem isso. Não é só as doenças mentais, é qualquer doença, mas as mentais causam um impacto muito forte em como as pessoas pensam. Qual é o grande desafio dos executivos ou do consultor ou de lidar com as pessoas hoje em dia, na tua opinião, Johannes? Bom, lidar com as pessoas é o grande desafio, né? Dentro desse lidar com as pessoas, nós temos enfrentado as questões geracionais, que eu penso que é uma coisa muito séria. Porque existiu em algum momento uma ruptura cultural, né, nas gerações. Então, quem nasceu aí depois de 2005 para cá, né, ou de 2000 para cá, ou um pouquinho antes, ou a minha geração, que já está lá na década de 60, houve uma ruptura cultural. Eu quero dizer, um avanço em determinadas ideias ou ideologias, tá? Que afastaram a juventude atual dos valores antigos. Então, aspectos, por exemplo, se você fala entre os jovens, né, quantos pretendem casar e ter filhos, nunca isso foi algo tão restrito como atualmente, né? As mulheres tinham 4, 5, 6 filhos dentro do casamento há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Atualmente, temos aí 2, 1, né? Então, é claro que isso tem mudanças, além do fato de muitos que nem querem isso. Quando você não tem o desejo de constituir uma família, a chance de você se tornar bastante egocêntrico é muito grande. Então, existe na geração jovem, né, uma luta por autossatisfação, autopreservação, prazer pessoal muito grande. Então, a preocupação consigo mesmo, né? Pouquíssima preocupação com o outro. Quando você fala num ambiente profissional, a preocupação com o outro é fundamental. Fundamental. Tanto para você ser um membro de uma equipe e comportar-se de uma maneira eficaz, como um prestador de serviço ou um vendedor que, para fazer isso de uma forma eficaz e poderosa, ele precisa estar preocupado com o sucesso do outro. Um comprador, para ser bem-sucedido, ele precisa estar preocupado com o sucesso do vendedor. Então, quando você se afasta desse conceito de amor ao próximo, interesse no outro, e deixa o seu ego um pouco de lado, se você se afasta dessa ideia, ou seja, fica com o ego mais alto e menos interessado nos outros, menos conexão você tem para trabalhar em equipe, para se comunicar, para vender melhor, para comprar melhor, para resolver problemas de uma maneira mais eficaz, mais poderosa, mais efetiva, né? Então, eu vejo como um grande desafio a gestão de pessoas e a gestão de pessoas com valores diferentes dos tradicionais, né? Diferentes de uma visão menos conservadora, né? Existem já alguns jovens mais conservadores. Estamos vendo que tem um movimento, tem uma parcela da juventude que percebe que família, que alguns padrões alimentam mais a mente e o espírito, eles se sentem melhor do que quando estavam focando só em si, né?
mas eu penso que esse seja um grande desafio. A habilidade de se comunicar com estes jovens que têm essas crenças e valores diferentes, e que eventualmente estão muito focados no prazer pessoal, no resultado imediato para si mesmo, né? Então, por exemplo, tínhamos uma vaga em aberto para trabalhar no escritório e eu fiz um contato telefônico com o candidato que tinha sido indicado. Aí a moça, com 29 anos de idade, solteira, disse para mim assim: mas a vaga é presencial ou pode ser remota? Eu falei: olha, esta vaga é presencial. Ah, então não serve para mim. Eu aceitaria no máximo ir uma vez por semana no escritório. Falei: puxa, mas é que essa posição a gente entende que você precisa, especialmente assim nos primeiros 6 meses, de estar muito perto da operação para você poder capturar bem o trabalho. Então, não, então então eu não me interesso. E eu identifiquei que nós tivemos assim praticamente em todos os casos um interesse da pessoa poder ter mais tempo livre para si, etc. E nem sempre isso combina com a necessidade da empresa. Então, os executivos e os empresários têm que ser criativos e dizer: bom, o que eu posso fazer para viabilizar a operação, né, com pessoas que pensam desse jeito? Eu não vou conseguir mudar isso em todo mundo. Claro que você pode procurar mais, encontrar pessoas assim, mas eventualmente você não vai conseguir encontrar aquilo que você precisa. Então você vai precisar atrair o melhor que você conseguir e depois influenciá-lo a se encaixar pelos interesses pessoais dele, se encaixar na sua causa, para que ele também se interesse pela sua causa e talvez se disponha a fazer um mínimo de esforço e sacrifício, né, que ele consideraria talvez um grande sacrifício, de servir a empresa e ajudar a obter os resultados. Eu acho que gestão de pessoas é um grande desafio da atualidade, e dentro desta linha que eu capturei e compartilhei com você. Faz Eu tenho sentido para falado, você? faz, e eu vou falar sobre isso, e eu tenho falado sobre isso há alguns programas atrás. Eu entrevistei alguns engenheiros químicos, que eu sou apaixonado por engenheiro químico, né? Eles estão muito nessa linha aí agora das novas tecnologias, porque a fronteira da nanotecnologia é química, né? Como é que eu consigo colocar ali? Então, eles estão num ambiente da célula, de como é que funciona o elétron, aquele negócio todo. Então, isso entra na química, né? Aliás, uma das primeiras ciências do universo é a química, né? Que vai. Depois tem a física, depois vem a biologia, e aí assim vai se fazendo, né? E até eu brincando que eu passei a vida inteira escutando assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí eu falando com meu filho, ele disse: pai, é óbvio que é o ovo, né? O ovo veio antes dos peixes, depois que vem as aves. Então tem que ser um ovo que foi se transformando, mas é o ovo que nasce antes do que a ave. O peixe tem ovo e nasce antes. Então a evolução das espécies. Pô, eu passei a vida inteira. Claro, pode ter contraposições disso, mas os engenheiros químicos falaram muito sobre isso que tu acabaste de dizer, né? E meu padrinho, antes de morrer, um professor da URGS, Petrobras, principais executivos em química. Ele dizia assim: Chiquinho, tu trabalha com quem? Eu digo com pessoas. Ele só fez assim para mim antes de falecer. Ele disse: Chiquinho, pessoas são complexas, eu tenho pena de ti. E eu digo assim: mas tio, a gente separa em categorias, as categorias a gente faz assim, assim, assim. Ele ficou me olhando assim, ele disse para mim: Chiquinho, na minha época a coisa mais rápida do mundo era a luz. Hoje não é. Se nem a matemática é exata, tu quer que as pessoas. Não, isso é uma pretensão que tu está falando. Mas é isso que tu disse muito bem na tua conversa. É uma pretensão, mas é uma realidade dos dias de hoje. Então, quer dizer, se tu ficar focado só nesse problema, tu vai ter que achar alguma alternativa para lidar com isso. Ponto, né? E as alternativas nós podemos construir, existem muitas, vamos conversar a respeito disso. Nada melhor que a troca em conjunto para que a gente possa achar soluções diferentes das convencionais que tragam os resultados. É um dado do problema, né? Não é uma variável. Isso é um dado, é concreto, né? Então, a partir disso que eu tenho, o que eu tenho que fazer, né? Não adianta eu sentar na calçada e chorar, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para essa juventude que pensa de um jeito diferente, que tem uma formação diferente,
e identificar o meio de tocar essa mente e tocar esse coração. O que a gente vê é que tem muito jovem que não se sente parte de uma causa. Então, está um pouco vazio, está um pouco perdido. Tá? Ele, Não né? tem anseio, não tem ambição. Né? Então, você precisa ir lá e amar esse jovem, mostrar que existem coisas que vão completar isso que ele está buscando, que ele não sabe o que é. Maravilha. E agora, então, nós já estamos a 35 minutos. Agora, Johannes já está mais íntimo de vocês, meus telespectadores, que ele abriu o coração, abriu a mente dele, a maneira que ele está pensando, e muitas vezes aquilo que a gente pensa sobre um assunto tem uma lógica que se reflete isso a outros assuntos. Johannes, vamos agora para coisas de ambiente mais complexo. Tu é um cara que está da indústria, né, do serviço, do atendimento, da venda, vou chamar um banda larga, né? Que tem internet de escada, internet por wireless, internet por satélite, conectado no mundo, tá? Então, esse ambiente de brasileiro mundial de transformação tecnológica, como lidar com isso como ser humano, como é que tu lida com isso e como é que o ser humano precisa perceber algumas coisas, alguns detalhes, na tua opinião. Olha, é muito interessante isso que você está dizendo, porque a tecnologia ela está presente demais na nossa vida, né? Quer dizer, não é uma coisa que a gente separa ou diz, eu não gosto ou deixo de gostar, né? Tá aí, tá junto, né? Hoje em dia nós somos abraçados pela tecnologia em tudo, né? E de fato existem muitas distrações, especialmente quando a gente fala nas redes sociais, por exemplo, né? Que teoricamente deveria unir e aproximar as pessoas, mas na verdade elas isolam as pessoas, né? E eu penso que uma das coisas que a gente precisa é ter algum tipo de disciplina ou construir alguns rituais dentro das empresas, dentro das famílias ou na sua vida pessoal para te ajudar a não se intoxicar com as redes sociais ou com a tecnologia. Então, por exemplo, é triste quando você descobre que outro dia tinha um colega dizendo que o filho dele ficou 16 horas num jogo. Mas, gente, o cara passou 16 horas num jogo online, né? E com uma equipe, etc e tal, o cara não foi no banheiro, não almoçou, não jantou. É claro que tem alguma coisa errada acontecendo aí, né? Ou agora com os adventos das inteligências artificiais, tudo o cara vai lá e pergunta para a IA, né, e não exercita mais sua própria criatividade ou não questiona ou assume que a IA está trazendo a verdade, como muita gente pensou sobre o Google há algum tempo atrás. Então, eu acho que ao criarmos alguns rituais, e você, por exemplo, escrever, uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu faço meu planejamento pessoal, uma vez na semana eu tiro algumas horas para ficar sem interrupção, fico sozinho, e eu penso tudo que está acontecendo no âmbito profissional, no âmbito familiar, enfim, eu penso em tudo no que eu estou envolvido, e vejo em que pé que as coisas estão, e o que eu quero daquilo. E eu escrevo, né? Eu escrevo muita coisa. E aí eu tomo determinadas ações, vejo se no meu planejamento da semana, se nas reuniões que eu vou fazer, o que eu vou fazer, com quem vou me reunir, eu estou indo na direção que eu quero. E nessa hora eu faço muita coisa sem tecnologia, para me obrigar a pensar, a escrever, né? Eu, de fato, uso um caderno. Depois eu vou para as minhas agendas digitais, eu uso agenda digital, óbvio, faz muitos anos, né? Mas neste momento de reflexão, eu uso um papel, porque isso me ajuda a pensar. Mas não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso, estou dizendo só que as pessoas deveriam ter um tempo sem tecnologia para poderem pensar, encontrarem-se consigo mesmas, pensar como quais os grupos em que ela está inserida, quais são os ambientes em que ela está, nos seus papéis diversos, né? Eu sou um jovem, eu sou um aluno, eu sou parte de um grupo dentro da faculdade, eu sou um estagiário dentro de uma empresa, eu sou um filho dentro de uma família, né? Esses são meus papéis. Como é que eu estou me saindo em cada papel? O que eu tenho que fazer?
o que eu deveria fazer, o que eu quero fazer. Então, se você reserva um tempinho sem tecnologia para pensar nos seus papéis, nos seus anseios, nas suas responsabilidades, eu acho que isso é o tipo de coisa que ajuda você a lidar bem com a tecnologia depois. Porque você está no comando e depois você usa a tecnologia como uma ferramenta, como um veículo para levar você a algum lugar, mas não como um fim em si mesmo, né? Servindo aquilo. É triste ver pessoas horas scrollando a tela do Instagram ou do YouTube, assistindo vídeos intermináveis, né? Aqueles videozinhos rápidos do TikTok que te enche de dopamina e você passa o próximo e o próximo e o próximo. Quando você vê, passou 45 minutos, você está vazio, não fez porcaria nenhuma, está totalmente improdutivo, né? Mas só se distraiu. Né? Então, a tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas a gente precisa, obviamente, entender que isso é apenas uma ferramenta na nossa mão e nós temos que ser bons artífices para usar as ferramentas. Né? Ah, muito legal isso aí. E aí, aproveitando o tempo, né, indo direto, e o nosso Brasilzão, hein? Sendo empresário industrial. Quero, quero. É o que sobra, né? Como é que dizer? É o que a casa oferece, né? Já que nós permanecemos aqui, existe a opção de sair, né? Mas quem está aqui sendo empresário industriário, franqueador, e aí? Como é que lida com isso? A verdade é que o mundo é cíclico, né? A história do mundo é cíclica, né? Você tem momentos, né? Eu estava estudando outro dia, né, a história da Itália. Eu sou italiano também, né? Tenho cidadania e tal. Eu fui estudar sobre o conceito do fascismo, né, de Mussolini. E eu aprendi que as pessoas entenderam numa primeira etapa do governo de Mussolini, na maneira como ele cresceu junto aos sindicatos na época e tal, que as pessoas maciçamente acreditavam que ele era um salvador, que ele era uma coisa muito boa, né? E depois se transformou num carrasco, num ditador sanguinário, muito difícil, né? E depois, finalmente, o fascismo, né? Finalmente, ele foi deposto, morto, e os italianos hoje querem ter certeza que jamais vão cair de novo numa história assim, né? Mas a existência de um fascismo não evitou o comunismo e vice-versa, né? Na verdade, isso foi uma evolução, né, do socialismo, do comunismo, etc. E a gente vê a desgraça que isso traz para o mundo, né? Então, mas é cíclico, as pessoas precisam viver isso. As pessoas, como não estudam história, não aprendem com ela. E o nosso Brasil, infelizmente, tem um desafio de educação gigantesco. Então, as pessoas não conhecem a história, né? Estão por aí chamando de fascista, de genocida, sem saber o que significa fascismo, sem saber o que significa genocida. Mas acusam-se, né, por narrativas. Isso torna um ambiente muito duro, muito triste, um ambiente muito hostil, né? Essa polarização que existe política no país hoje é uma polarização muito prejudicial. Mas não há como você evitar que ela exista, ela está aí instalada. Nós precisamos ter esperança e continuar se comunicando, trabalhando, divulgando da melhor forma ideias corretas, verdadeiras. Não é? É muito triste a gente ver o avanço de determinadas pautas que as pessoas chamam de progressistas, mas são absolutamente retrógradas e anti-progresso. Coisas como aborto, como liberação de droga, como vitimizar o crime, minorizar o crime, essas coisas são coisas erradas. Existe um certo, existe um errado. Né? E na medida que a gente vê esse tipo de pauta ganhando força, como está ganhando no nosso país hoje, isso obviamente torna um ambiente muito difícil. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar acreditando no que é certo, influenciando da melhor maneira que podemos, eventualmente vai ter um preço alto a se pagar, historicamente, e depois o povo vai se levantar de novo. Né? Talvez o Brasil vai passar pelo que passou um pouco da Itália, pelo que passou um pouco da Alemanha, pelo que passou a Rússia, pelo que passou a China, né? A Coreia do Norte, Irã, né? Que são países que passaram o verdadeiro inferno na Terra por terem se desviado dos padrões conservadores, né? Da família, da liberdade religiosa, da liberdade de empreender.
a livre iniciativa de mercado, né? São estas coisas. Quando você tem um governo que busca trabalhar para ser ele o grande provedor das soluções, ao invés de entender que uma pessoa que tem uma família estruturada, que tem um trabalho estruturado, que tem uma crença em Deus, tem 99,99% dos seus problemas resolvidos. Porque na família, no trabalho e na igreja, a pessoa vai conseguir solução para praticamente tudo. Mas quando você tem um Estado que não quer que você não seja dependente dele, então ele vai contra a religião, ele vai contra a família, ele vai contra o livre mercado, que é exatamente o que acontece nos governos predominantes hoje, né? E vai contra estas coisas. Por quê? Porque ele quer ser o provedor da solução para poder se perpetuar no poder, né? E é isso que nós estamos vendo. E o Brasil, eventualmente, vai sofrer isso para aprender isso. E Johannes, e agora? O que você vai fazer, então? O que eu vou fazer é que eu vou continuar fazendo o que é certo, porque eu acredito que, no final, eu vou me sair bem, ainda que eu morra. Porque eu creio que as coisas vão muito além desta vida, tá? Então, a gente tem que fazer o que é certo, não só pensando no dia de hoje ou no dia de amanhã, mas a gente tem que pensar na eternidade. Nós vamos nos encontrar com Deus. Ninguém aqui vai ficar para semente, tá? Minha mãe está com 91 anos de idade, ela é a 12ª filha de uma família de 13. Todos já morreram, todos os irmãos e irmãs dela, todos os cunhados e cunhadas dela já faleceram. E, obviamente, pais e tios há muito mais tempo. Ela é a única pessoa que sobreviveu da geração dela, né? E ela ainda é lúcida. E a minha mãe sempre fala, meu filho, eu fiquei por último, mas eu também vou. E é isso que a gente tem que entender, que independentemente das injustiças que possam acontecer e que às vezes vão nos vitimar, né, pessoas de bem que se tornam vítimas de más escolhas de outros, né, que a minha crença em Deus vai sempre me fazer acreditar que isso vai ser corrigido no próprio devido tempo. Se não for nessa vida, vai ser lá quando a gente estiver na frente do Criador para prestar contas da nossa vida. E ele vai saber, puxa, uma mãe que teve a vida interrompida de uma criança porque alguém escolheu se alcoolizar e sair com o carro, subiu na calçada, atropelou, matou a mãe e a criança. Essa mãe é culpada? Essa criança é culpada? Não. Mas alguém pode dizer que Deus quis assim? Também não. Claro que Deus não quis assim. Porém, Deus deu a liberdade. E as pessoas usaram mal a sua liberdade e causaram aquele mal. Por isso que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. E acreditamos que Jesus Cristo vai recompensar esta falha, esse erro, né? Essa maldade que aconteceu ali. E por isso eu consigo me manter com fé, animado, trabalhando, mesmo quando o cenário é sombrio aí pela frente. Na esperança de que eu vou ver dias melhores. Mas se eu não ver, eu vou ter deixado o meu melhor legado. Cara, sensacional, sensacional. Deu para ver o sangue subir na tua expressão, nas tuas coisas, e a convicção, essa tua convicção que me encanta, viu, Johannes? É isso aí, não tem moleza, né? Não tem, existe grandeza. E em cima da grandeza, eu sei o discernimento entre certo e errado. Porventura, quando erro, admito, recupero, faço o que for possível para evitar que aconteça de novo. Eu aprendo com isso e vai ser resolvido. E aí entra justamente, quando tu vai falando, os flash vêm aparecendo. Eu tenho meio mais uma tia ainda viva de todas, pai e mãe. Tia Carmen também, ela tem um carinho, a tia Carmen tem uma delicadeza de dizer justamente isso, e ela se preocupa, claro que ela se preocupa, mas a fé dela é inabalável, né? E de novo, um dia após o outro, vamos de novo para frente, vamos fazer isso aqui, vamos crescer, vamos contribuir um pouco com os outros, tem gente pior do que a gente que eu tenho que ajudar, né? Então, cara, eu de novo declaro aqui que eu sou teu fã, né? E obrigado por ter dado esse espaço de compartilhar esses pensamentos desse super executivo, empresário, pai de família, lutador, missionário que tu és, né? Eu lembro muito que uma vez eu já prestei muitos serviços para o Johannes, mas a relação entre um prestador de serviço e outro são duas pessoas que estão se relacionando. E uma vez eu perguntei para o Johannes,
Como é que eu me torno melhor? Foi um período difícil e tal. Porque às vezes tu bate no teu limite, né? Então peça ajuda. Existe um material que se chama Stresstege, né? Que ele diz que tu tem 5 estratégias para resolver os teus problemas. Eles categorizaram isso em 5 para facilitar um entendimento, né? A primeira, quem é que vai te ajudar? Cadê tua rede social? E aquilo que tu falou, tá no trabalho, tá na empresa, tá nos lugares bons que tu convive, não nos lugares ruins, né? Então ali é que vai ter gente que te ajuda, não é no bar que é aquele momento, não. No bar é o momento da confraternização, de dizer, mas dos teus problemas, aonde tu vai usar, qual é a tua rede social? Segundo, né? Se tu não tem o que fazer, cuida da tua saúde, já é uma grande coisa, porque para ajudar os outros tu tem que estar bem. Terceiro, estratégia de reposição. Deu dificuldade, repõe. Perdeu um funcionário, acha um melhor. Se tu procurar quando tu perder, tu vai achar o menos ruim. Se tu procurar sempre, tu vai encontrar gente boa, né? Se separou, cara, que coisa ruim. Acha uma pessoa melhor, tu tem alternativa, repõe. Então essa reposição de peças, a máquina precisa fazer isso, então repor. A próxima é que ele coloca, depois da reposição, critério. Será que o meu critério não está errado? Alguns critérios eu posso ajustar, entender os dias de hoje. Agora, valores e princípios, isso aqui não dá para mexer. Não, isso aqui é a minha convicção de vida. Então, aonde eu posso ajustar os meus critérios é onde eu tenho que ter esse discernimento. E, por fim, né, muda de foco. Se não está dando aqui, vai para cá. Né? Aquilo que tu falou. Já ajudei carro, já ajudei avião, estou ajudando a indústria, já ajudei tantas outras, adubo, né, e tantas outras empresas. Eu preciso mudar de foco de vez em quando. Então, que esse discernimento, né, coragem para aguentar as coisas que a gente tem que aguentar, sabedoria para saber discernir aquilo que eu não posso admitir, que consiga sempre estar contigo presente e que tu deixa tão claro na tua comunicação. Deixa uma palavra final, uma mensagem final aí que vem do teu coração ou de Jesus Cristo que tu queira repetir para a gente. Meus amigos, eu agradeço muito essa oportunidade de ter estado com vocês aqui nessa tarde, ou nesse dia. Eu não sei que horário você vai assistir isso, né? Mas como uma palavra final, eu quero dar uma palavra de incentivo. Quer dizer, não quero ser simplório demais, mas a verdade é que tudo sempre pode melhorar ou piorar dependendo da maneira como nós encaramos, da maneira como nós decidimos lidar com os fatos. E mesmo quando as coisas estão muito ruins ou muito difíceis, né, nós não estamos sozinhos. Existe sim fontes de apoio e de ajuda. E se não for nesse mundo terreno, pode vir dos céus. Deus pode te ajudar de alguma maneira. E vai. Eu espero que você seja iluminado, tenha fé em si mesmo, tenha fé em Deus, tenha fé nos outros e acreditando no bem que possa existir nas pessoas, nós vamos extrair o melhor de cada um. Começando por nós mesmos, dando o nosso melhor. Deus abençoe vocês aí grandemente. Querido, então vamos lá, terminando mais um programa Mindset, lembrando sempre dos nossos patrocinadores, Shopping Total presente há mais de 20 anos a cada momento, Home 7200, tudo para a sua casa, Ambientalize, né? Quando o ambiente está bom, tudo fica bom, e os nossos patrocinadores, Método Soluções de Engenharia e a Promed Soluções em Saúde. Fica com Deus, grande abraço, até semana que vem. Valeu!